Bom dia, pessoal. Hoje o tempo é curto. Eu estou aqui com santas visitas e eu não posso demorar muito hoje, mas eu posso comer aquele pãozinho sabático, né? Pãozinho sabático é aquele pãozinho que você come no sábado, aquele santo pãozinho. Vamos falar rápido, sem enrolação, que hoje aqui na Reforma o tempo voa. O tempo voa, né? Tem que cantar assim, né? Deus quer isso, né? Que o tempo voa. É bem legal, voa. Incrivelmente hoje está chegando bastante serviço para mim de problemas de estrada. O pessoal bebeu um pouquinho a mais, né? Então já sabe. Todo mundo é inocente, claro. Então, se eu tomar esse santo café, esse santo pãozinho, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu acho que não era hora, né? Embora que eu não tenha mais gerência aí dentro do sistema de coletância aí de vocês, eu acho, na minha opinião, né? Que não era hora de ficar falando de política, né? Nessa fase que tá tendo um êxodo muito grande, né? Um êxodo muito grande mesmo de pessoas na congregação. E eu acho que, por exemplo, né? Até eu queria parabenizar um vídeo que o Josafá fez ontem. Dá uma olhada lá no canal dele. Ele falou que... Só um momento aí, minha filha. Ele falou que tá triste, né? Porque as pessoas depois da pandemia não voltou a congregar. Ora, isso era motivo para estar alegre. A gente, quando faz um veneno para os outros beber, a gente tem que ser o primeiro a beber aquele veneno. Então, esse ancião tá lá no canal do irmão Josafá. Mostrou o ancião falando, né? Foi em duas partes, um vídeo de qualidade muito boa. E um abraço para os agranitas aí do canal do Josafá, os agranitas, né? Tem os reflexionistas. Tem agora os willianistas lá do Paraná, os willianitas. Tem um monte de itas agora. Tem os juniitas e mais demais itas. Então, ele fez um vídeo e mostrou o ancião falando que muita gente botou o povo para recapturar os coleteiros, recapturar os foragidos da CCB, né, do presídio. O pessoal fugiu, viu tanta merda ser falada no curto online, né? Não aguentaram, né? Viram que tudo que a reforma falou era verdade, que eles são aquilo que vocês viram, eles só não apareceram na televisão. Aí apareceu na televisão, vocês ficaram confundidos e envergonhados. A vergonha foi tanta que vocês, né, nem voltaram para a CCB. Também não se desculparam com o pessoal que vos alertou dessas verdades antes da pandemia, né? Tiveram humildade de dizer, olha, eu xinguei vocês de bode por causa da barba, de anticristo, um monte de coisa, e no final vocês estavam com razão. Mas tudo bem. E aí está dizendo que tem que pegar agora os soldadinhos coleteiros, soldados valorosos e servos inúteis, e sair recapturando coleteiros desertores, né? Eu acho que isso não era hora de tristeza, era hora de alegria. Se a pessoa tem esse ministério, o corpo ministerial, não o ancião em si, o corpo ministerial tivesse um pouquinho de brilho na cara, né? Eu falar, nós pregamos isso, nós vamos dar risada agora. Vamos deixar para chorar depois. Vocês não falaram que saiu uma entra 10? Agora é hora de alegria. Se saiu 500 mil pessoas da igreja, vocês não vão falar quantos foram, né? Eu sei que nas estatísticas que eu acompanho aqui do pináculo da reforma, a gente ouve ver tudo que acontece. Nas minhas contas, 1,5 milhão de pessoas desertaram do quartel Soldados Inúteis. Soldados valorosos e servos, soldados valorosos, divisa, servo inúteis. É bem legal. Vocês não fazem isso, vocês só contam o número de batismos, vocês são sacanas, né? Conta quantos entram, mas não conta quantos saem. É que vocês calculam a quantidade de membros baseado na coleta. Então, quando a coleta cai, vocês acham que o pessoal saiu, né? Então, colocou soldadinhos para recapturar os coleteiros para aumentar a coletança, né? Eu acho que isso daí fica feio para o ministério que diz que se sai um, entra 10. E que quando sai um,
servo, filho de Deus, vocês colocam 10 testemunhados, 10 pecadores no lugar dele. Então, um santo na CCB vale por 10 pecadores. É pecador, né? Porque os caras da CCB é morto, é monstro, né? É criatura. Então, um servo da CCB, um servo inútil batizado na CCB, vale por 10 criaturas. Então, Deus da CCB, ele joga um no lixo por causa de qualquer assunto besta. Descarta ele. Sai um, entra 10, pega 10 criaturas, põe no lugar e chama aqueles 10 de filho de Deus. Pois cada um daqueles 10 tem o valor de 10 criaturas. Então fica 1, 100 mil, 100 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, e assim vocês vão indo. Só que a fórmula não deu certo, era falsa profecia. Porque não está entrando 10 por 1. Está saindo 10 por 1. Agora a proporção, na verdade, está de 5 por 1. Entra 1, sai 5. Bebeu veneno, pimenta no rabo dos outros, arde no cu dos outros, né? Não pode falar palavrão, não pode. Coração ruim pode, né? Cambada sem vergonha. Aí, outra coisa também que eu acho injusto é o seguinte, ó, eu não voto no Bolsonaro, nem no Lula. Eu não tenho um partido que eu confie. Eu acho que o sistema político, ele não é sério. Eu acho que já apresentam pra gente as opções que eles decidem lá. Então, eu não tenho... Agora, eu não sou contra o Bolsonaro, não sou contra o Lula. Acho que cada um tem coisa positiva e negativa. Tenho as minhas críticas. Não sou doutor em política. Não debato política. Comentários aqui que está entrando em viés de política, eu estou eliminando o comentário. Não vou expulsar a pessoa, mas não vou deixar aqui virar palanque de debate. Eu escolho um candidato, mas eu não tenho uma firmeza política. Mas eu acho o seguinte, a partir do momento que a igreja recebe coletas de pessoas que votam no Lula e votam no Bolsonaro, eles deviam respeitar as pessoas que votam no Lula. Eles estão colocando para não votar no Lula por causa da família, o sistema de família, mas tem muita gente que vota no Lula, certo? E dá coleta na igreja. Tem muita gente do ministério da congregação que vota no Lula, entendeu? E tem muitos que votam no Bolsonaro. Eu acho que o importante é o seguinte, já que a igreja recebe coletas, doações de militantes políticos, pessoas partidárias, tem pessoas que não são batizadas na congregação, que são do PT e dão coleta para a congregação. Eles têm um viés de um sistema liberal de casamento, mas não é eles que vão decidir isso, é a lei que decide isso. Eles serem a favor ou contra, não faz com isso um motivo para fazer uma circular e dizer que tem que não votar em candidatos que é contra o sistema do casamento. Porque independente do que o cara acha, independente disso já tem a lei. Você pode não gostar de uma lei, mas você tem que respeitar a lei. Agora, você dizer para não votar em candidatos que é contra o sistema de casamento mosaico, porque casamento de homem com mulher não é a vontade de Deus, é casamento mosaico. Jesus não falou nada sobre isso. Casamento judaico-mosaico. Tá? Naquele tempo religioso, nós não estamos no sistema religioso, nosso sistema é laico. Ainda que algumas pessoas discordem. Então, as pessoas, já que elas não podem se candidatar à política, que vocês cortam a liberdade, por que vocês querem induzir o voto das pessoas? Então tenham a dignidade de pegar o dinheiro de todas as pessoas que votaram no PT ou em candidatos que não pensam igual os donos da CCB, aqueles punhadinho de dono, devolve a coleta ou diz, que partido você vota? Eu voto no PT. Eu estou dando um exemplo. Tá, então não vai pegar a coleta de vocês. Mas vocês não têm vergonha na cara. Vocês não têm transparência, vocês não têm dignidade cristã. Vocês não têm brilho, vocês não têm honra ministerial. Vocês cortam a liberdade das pessoas e dizem, a pessoa não tem liberdade para nada, mas não podemos impedir de dar coleta. As pessoas não devemos votar em tais partidos, mas vocês pegam doação desses partidos. E fizeram um político, um ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem viés político, tem sentido político, e fizeram testemunhar na congregação sem ser batizado na congregação, só porque tem um poder na justiça humana que vocês tanto acham errado. E aquele ministro ali, ele não pode votar contra um caso onde tem uma discriminação de um casal homossexual,
Se um processo chegar no STF que tem que discutir uma legalidade, a Constituição, as leis federais, que o STJ julga também, não pode ir contra o casamento de dois homens. E por que vocês deixaram ele testemunhar então? Se ele está abaixo da lei, ele não faz o que ele quer do STJ, do STF, o ministro Mendonça. Ele pode não concordar com casamento homem com homem, mulher com mulher, mas ele tem que respeitar a lei. E aí, eles você deixou, então, deixaram de testemunhar sem ser batizado. Então, verdade, vocês viraram, na realidade, vocês viraram um covil de pamonhas. Vocês só estão acelerando a desgraça da CCB. Eu acho que vocês foram pagos para destruir a CCB. Só pode ser. Vocês são impostores ministeriais. Nunca se viu tamanha desgraça nessa graça CCB. Passar bem.